Olá, meus amigos da Igreja do Jaguari, Deus seja louvado mais uma vez a oportunidade que temos de abrir a sua palavra, possamos ouvir a voz de Deus. Estamos nos encaminhando já para a reta final da semana de mordomia e hoje o foco principal está registrado no Evangelho de Lucas, no capítulo 20, versos 9 a 19. E eu vou ler rapidamente aqui o início, a introdução, para que a gente possa compreender. Diz assim o texto sagrado: a seguir, passou Jesus a proferir ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou-a a lavradores e ausentou-se do país por prazo considerável. Quando eu estava no seminário, já no quarto ano, então o colégio recebeu um micro-ônibus e não tinha quem dirigisse. Como minha carteira, habilitação era classificação D, e eu me ofereci e ainda ganhei para isso, e ainda tinha um veículo em minhas mãos para poder dirigir, para poder ir aqui e acolá. Uma vez o diretor do seminário me procurou e disse: Alexandre, eu não tenho condições de ficar gerenciando o micro-ônibus, eu tenho muita coisa para fazer. Ele me chamava de Paulista, porque ele era carioca. Ô Paulista, é o seguinte, você cuida disso daí, você paga as contas do ônibus, se tiver que fazer alguma mecânica, faz, cuida, administra, e você vai administrar, eu não quero nem saber, sabe? Se tiver multa para pagar, todos as viagens que você fizer, fique tranquilo, é para você, tá bom? Você gerencia, cobra o preço que quiser e somente cuida do ônibus. Ok, eu fiquei muito agradecido. E queridos, falar a verdade, a gente fez muito frete, de muita viagem, e Deus abriu as portas, sabe? E ele deixou muito claro: pague as contas do micro-ônibus, o resto fica com você, você gerencia. Pergunta: o micro-ônibus era meu? Não, não era meu, mas eu gerenciava, eu tinha que cuidar dele, eu transportava, isso sim, gratuitamente, estudantes para irem para o colégio, para estarem trabalhando, vendendo livros para poderem custear os seus estudos. Todavia, todo frete diferente disso, eu podia cobrar e o dinheiro ficava para mim. Queridos, a história desse senhor da vinha, desse fazendeiro, ela é muito clara. Jesus deixa muito claro o seguinte: primeiro, o Senhor, o dono das terras, ele plantou as vinhas, elas já estavam crescendo e ele precisou se ausentar. O que ele fez? Ele chamou alguns trabalhadores e disse para os trabalhadores: olha, a terra é minha, já plantei, mas vocês cuidem das vinhas. Ao colherem as vinhas, separem uma parte para mim. Eu não quero metade, eu não quero 70%, não, é um pouquinho só. É de vocês, vocês vão usufruir dos resultados da colheita. Bom, se a colheita fosse péssima, o dono também teria seu prejuízo. Mas acontece que o homem, ainda estando ausente, enviou um de seus servos para lá. Já os trabalhadores já haviam colhido, precisavam agora passar a parte do dono da fazenda. E Jesus, contando a parábola, e agora a gente vai mais rápido, diz o seguinte: quando chegou o servo do proprietário para reclamar parte do dono, então o que os lavradores fizeram? Os trabalhadores foram, bateram nele e mandaram ele embora sem nada. Volta para lá e você não vai levar nada. Daqui a pouco o fazendeiro manda outro servo, e esse servo, à semelhança do primeiro, apanha e é mandado embora. Por 3 vezes o dono da fazenda fez isso. E aqui nos chama a atenção alguma coisa importante. O proprietário fazendeiro, ele chega à conclusão de que não o estão respeitando. O desrespeito para com o dono da vinha, o desrespeito para com o Senhor soberano, criador de todas as coisas. Vamos fazendo o paralelo. E aí então diz a história que o Senhor, o fazendeiro, disse: bom, vou mandar o meu próprio filho, talvez eles respeitem. E aí enviou o seu próprio filho, imaginando que os trabalhadores fossem se conscientizar: nós não somos donos da terra. Mas não, quando o filho chegou, eles já tramaram entre eles: vão matar o filho, porque ele é o herdeiro, e se nós matarmos o filho, então nós seremos os herdeiros, isso aqui será nosso. E não fizeram outra coisa a não ser isso, foram e mataram
o filho do dono da fazenda. E aí Jesus nos ensina uma lição extremamente importante. O que o dono da vinha vai fazer? Vai destruir os lavradores maus, que o Senhor confiou a eles as suas propriedades, e no final eles quiseram se apossar. Podemos entender de duas maneiras. A primeira é a pregação do Evangelho. O Senhor confiou aos judeus, o Senhor confiou a nós a palavra plena, a verdade plena, para transmitirmos a outras pessoas. E nós deveríamos nos regozijar e sermos agradecidos a Deus e entendermos que temos a responsabilidade de falar a outras pessoas. Precisamos falar do amor de Deus. E será que estamos respeitando com toda a verdade, com tudo que Deus coloca em nossas mãos? Nós estamos respeitando, nós estamos sendo agradecidos a Deus. Pare e reflita. A pregação do Evangelho. Mas podemos também utilizar na mordomia cristã. O Senhor coloca em nossas mãos todos os recursos que chegam até nós para gerenciar. Só que de repente muitos de nós agimos como se fôssemos donos de tudo. É o meu carro, é a minha casa, é a minha chácara, eu comprei um barquinho, é o meu barquinho, e a gente se apossa, se apropria, e o Senhor se sente desrespeitado. Ele é dono de tudo, Ele é o soberano, Ele é o Criador, Ele é aquele que cuida de nós. Volto a frisar, a palavra de Deus diz, é Ele quem nos dá força para conquistarmos as riquezas, inclusive, e a gente desrespeita. E nós podemos considerar, diante da semana da mordomia cristã, que devemos sim devolver a Deus o que é dele. Ele é o proprietário, Ele é o dono de tudo. Devolver, sermos fiéis na devolução nos dízimos e sermos gratos, muito gratos, na entrega das ofertas de gratidão, ofertas pacíficas, ofertas expiatórias. Muitas vezes a gente vai lá, tira um dinheiro do bolso, coloca na salva da oferta, mas as ofertas elas devem ser planejadas, elas devem ser sistemáticas, as ofertas elas devem ser proporcional. Então a gente precisa planejar e precisa ser voluntária. Estamos honrando, respeitando o dono de tudo, o Criador, o soberano, Criador de todas as coisas. Queridos, pare para pensar, reflita. De repente estou sendo fiel no dízimo, mas e nas ofertas? Malaquias diz, me roubais nos dízimos e nas ofertas. Que Deus possa nos abençoar, querido. Que nós possamos refletir e entender o tempo todo, 24 horas por dia. Não somos donos de nada, apenas gerenciamos tudo que Deus coloca em nossas mãos. Que sejamos respeitosos, que sejamos íntegros, que possamos fazer valer a grande dádiva de Deus colocar em nossas mãos os recursos que Ele nos dá e também as verdades que temos a pregar para as pessoas. Que possamos refletir e que Deus transforme nosso coração, molde nosso caráter e sejamos plenamente conscientes de que apenas gerenciamos os recursos que Deus coloca em nossas mãos. Vamos orar. Senhor Deus e eterno Pai, muito obrigado. Te agradecemos pela mensagem que o Senhor nos trouxe neste momento. Que possamos entender que tudo aquilo que está em nossas mãos não é nosso, mas precisamos gerenciar. Usufruir, sim, como os lavradores poderiam usufruir da colheita, iriam ter recursos, mas Pai querido, muitas vezes nós agimos como se fôssemos donos daquilo que está em nossas mãos, quando na realidade estamos desrespeitando a sua soberania, o senhorio de Jesus. Quando alegamos, dizemos que Jesus é o nosso Senhor, ajuda-nos a sermos corretos e íntegros nesta questão, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa nos abençoar, e amanhã mais uma vez teremos mais um assunto com relação à mordomia cristã, à verdadeira riqueza. Deus abençoe você, um forte abraço.